A partir de agora, a gente vai trabalhar um dos temas mais importantes da gramática alemã. É um tema que provavelmente você se pergunta: como é que eu vou usar isso? O que é que eu faço? Como é que eu escrevo assim? Como é que eu estruturo uma frase desse jeito? E o tema é Infinitiv mit zu. Então, quando você tem um verbo lá no final da frase, e aí você coloca zu antes desse verbo, ou às vezes até ali, depois do prefixo de algum verbo separável. Gente, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Tema de agora, infinitivo mais zu. E esse tema vai te ajudar a pensar em alemão. Então, se você ficar até o final, eu prometo que você vai entender esse tema muito mais profundamente, porque isso aqui é uma aula, não é um vídeo de 1 minuto. E você vai ter a segurança de... isso vai te ajudar a pensar em alemão, inclusive, beleza? Um erro muito comum de quem está aprendendo é falar uma frase do tipo assim, ó. Ich kann kein Deutsch zu sprechen. Aí bota o zu aqui, mas o zu não pode ser usado nessa frase. Ou a pessoa fala assim, Ich muss heute zu arbeiten. O zu nessa frase também não pode ser usado, a gente vai entender por quê. Em quais situações a gente usa zu? Para quem gosta de uma resposta muito rápida logo no começo do vídeo, já vou te falar. Basicamente você vai usar zu, esse tema infinitive mit zu, em 3 situações. A primeira situação é quando você usa um verbo e esse verbo pede um segundo verbo, uma segunda ação. Primeira situação é essa. A segunda possibilidade é quando você usa, por exemplo, um substantivo abstrato ali no começo da frase, com o verbo haben, por exemplo. Né? Então, ich hab Angst, então eu tenho medo de andar de avião. Então você tem medo de executar alguma atividade. Então, essa outra atividade que é marcada por um outro verbo, você tem que colocar zu ali acompanhado desse verbo. E a terceira situação é quando você usa os verbos sein ou finden com um adjetivo. E aí você vai usar essa estrutura de hoje. Então são essas 3 situações. Eu já te dei a resposta da aula de hoje. Só que o que é que você vai fazer com essa resposta? Você precisa de exemplo, de mais esclarecimento, de comparações. Então é por isso que é importante que você fique aqui. Vamos logo de cara aqui fazer um paralelo com o português para ficar mais claro na sua mente. Quando eu chego para você e falo assim, ó, eu estou tentando. Se eu falo assim, eu estou tentando, você vai me perguntar, Ravi, você está tentando o quê? Aí eu posso falar, estou tentando aprender alemão, estou tentando tomar coragem para pular de paraquedas, estou tentando entrar em contato com ele, estou tentando. Então, quando você fala estou tentando, sua frase fica vazia se você só falar estou tentando. Porque, via de regra, você está tentando fazer alguma coisa. E aí é que tá. Então, quando você falar em alemão estou tentando, isso vai pedir uma outra ação, consequentemente um outro verbo, e aí a gente vai precisar desse tema zu plus infinitive. Então, estou tentando aprender alemão. Como é que você vai falar isso? Ich versuche Deutsch zu sprechen. Então já vamos começar logo aqui com um exemplo. Tá na tela para vocês. Então, ó, ich versuche Deutsch zu lernen. Nesse caso aqui é zu lernen, é aprender, né? Porque eu falei sprechen, que é falar. Então, eu estou tentando aprender alemão. Ich versuche Deutsch zu sprechen. Se você tirar zu aqui no final, fica errado. Você tem que colocar. Justamente porque a gente precisa desse infinitivo aqui. E aí esse infinitivo ele tem que ser formado com essa partícula zu aqui. Então, essa frase se enquadra em qual possibilidade? Na primeira possibilidade que eu falei. Você usa um verbo e esse verbo está pedindo uma segunda ação, está pedindo um novo verbo. Porque você está tentando, mas está tentando o quê? Executar o quê? Fazer o quê? Você precisa de um outro verbo. Então, estou tentando aprender alemão. Você pode construir uma outra frase aqui. Você pode falar assim, ó, estou tentando melhorar meu alemão. Dá para falar também. Aí você falaria, ich versuche mein Deutsch zu verbessern. Estou tentando melhorar meu alemão.
Percebe? Então, a primeira possibilidade é você justamente, você tem um verbo ali logo mais no início da frase, e esse verbo pede um outro verbo, pede uma outra ação. Quer ver mais um exemplo? Quando você fala assim, ó, eu amo. Quando você fala eu amo, a frase por enquanto está vazia. Porque você pode amar um objeto, amar alguém também, né? Eu amo você, eu amo chocolate. Você pode amar uma comida, por exemplo, amar uma música, um cantor. Eu amo, sei lá quem, Roberto Carlos, ou sei lá quem, Justin Bieber. Enfim, eu amo um cantor, eu amo uma comida, eu amo um objeto. Beleza. Só que também você pode amar uma ação. Eu amo estar aqui. Eu amo estar na praia. Eu amo estar apaixonada. Eu amo nadar. Eu amo viajar. Então você ama uma outra atividade que depende de um verbo. Percebe? Então quando você usa, por exemplo, eu amo e aí usa um outro verbo, a gente vai usar essa estrutura em alemão. Então supondo que você fala assim, nossa, qual foi a última vez que você se apaixonou? Fala aí pra gente. A última vez que você se apaixonou. Tem quanto tempo isso? Imagine só que você ama esse estado emocional, né? De estar apaixonada ou apaixonado. Você vai falar isso aqui em alemão, ó. Pera aí que o negócio vai embananar aqui se eu der mole. Deixa eu ver como é que fica. Exatamente. Ó, se você quiser falar assim, ó. Eu amo estar apaixonada. Ich liebe es, verliebt zu sein. Eu amo estar. Então, o verbo estar tá aqui, tá vendo? Sein. Só que você tem que colocar o zu antes. Por quê? Tô explicando desde o começo da live, você já entendeu. Então, estar verliebt, que é aqui apaixonada. Ravili, e esse tal desse es aí que eu não entendo? Para que esse es aí? Es, na verdade, está se referindo ao que tem, o que está depois aqui, ó. Então, eu amo, é como se fosse assim, eu amo isso. Isso o quê? Estar apaixonada. Em português, a gente não precisa, né? A gente acaba omitindo isso aí. A gente não fala, eu amo isso. Isso que está apaixonada, mas em alemão você coloca, ich liebe es, verliebt zu sein. Eu amo estar apaixonada. Então, amar, você aqui não ama alguém, não ama alguma coisa. Você ama uma ação. Nesse caso aqui é estar apaixonada. Um outro exemplo aqui. Eu espero, mas não no sentido de esperar alguém, de estar esperando alguém, mas no sentido de ter esperança, né? Então, que em alemão seria o verbo hoffen, né? Ich hoffe. Então, Davi, eu estou apaixonado pelo curso de alemão do Ravili. Quero chocolate. Você quer chocolate e flores pela propaganda, né? Tá bom, vou mandar pelo correio para Münster. Olha só, então, imagine só, eu espero, né, de esperançar, de ter esperança, de ter aquela expectativa. Você pode falar assim, ó, eu espero, e aí você vai colocar um verbo depois, ó, eu espero te ver em breve. Então, o que é que eu estou esperando aqui? Te ver. Qual é a ação, a próxima ação? Ver a pessoa. Então, eu espero te ver em breve. A gente vai precisar dessa estrutura em alemão. A gente vai precisar dessa estrutura em alemão. Ó. Ich hoffe, dich bald zu sehen. Então, tá vendo que o verbo ver, ele ficou acompanhado do zu antes? Porque eu espero, aqui é o primeiro verbo, tá pedindo uma outra ação, que é ver. Eu espero o quê? Ver você bald, em breve. Percebe? Então, a primeira possibilidade aqui da gente usar essa construção zu plus infinitive é justamente quando a gente tem um verbo e esse verbo pede um outro verbo, uma outra ação. Se você estuda alemão, talvez você esteja se perguntando agora o seguinte: Ravili, até agora eu entendi, mas e os verbos modais? Os verbos modais pedem um outro verbo lá no final da frase também. Só que os verbos modais, eles pedem um outro verbo no infinitivo sem o uso do zu. Então, existe uma minoria de verbos alemães que pedem um outro verbo, sim, só que esse outro verbo, você não vai colocar zu antes desse outro verbo. Só que, por outro lado, para a esmagadora maioria dos verbos alemães, você vai usar essa estrutura da aula de agora.
Você vai ter um verbo e, ao pedir um novo verbo, esse outro verbo tem que ser acompanhado da partícula zu. Isso vai acontecer com a esmagadora maioria. Ou seja, na prática, essa construção que a gente está aprendendo hoje, ela é muito mais recorrente, ela acontece muito mais do que o uso ali dos verbos que pedem o infinitivo sem zu. Por isso que esse tema é muito importante. Então, a primeira possibilidade é quando você usa um verbo e esse verbo pede um novo verbo. De cara, você já elimina todos os verbos modais e tem mais uns outros que a gente pode ver também daqui a pouco. Vamos para a segunda situação? Segunda situação na qual você vai usar essa estrutura da aula de agora. É quando você tem, por exemplo, um substantivo abstrato e principalmente quando tem o verbo haben mais esse substantivo abstrato. Eu dei um exemplo no comecinho, mas eu vou falar aqui agora, vou dar um outro exemplo com o verbo haben e um substantivo abstrato. A palavra Lust, em alemão, que significa vontade, é um substantivo abstrato. Né? Vontade é algo abstrato, você não consegue pegar na vontade. Né? Assim como você não consegue pegar no amor, substantivo abstrato. Mas vamos ficar aqui na vontade. Então, em alemão, você pode falar o seguinte, ó. Ich habe Lust. Então, eu tenho vontade, eu tô com vontade. Ich habe Lust. Quando você fala assim, eu tô com vontade, você pode complementar com uma ação, com algo que vai exigir um novo verbo. Eu tô com vontade. Mas de quê? De comer chocolate, de te ver, tô com vontade de trabalhar. Tem alguém agora com vontade de trabalhar? Tô com vontade de trabalhar, tô com vontade de estudar. E aí, eu tô com vontade de alguma coisa, de realizar alguma coisa. Tem um novo verbo aí. Eu tenho vontade de trabalhar. Trabalhar é um verbo. De estudar, verbo. De comer chocolate, comer é um verbo. Percebe? Então, em alemão, se você quiser falar assim, ó. Eu não tô com vontade. Então, ich habe keine Lust. Eu não tô com vontade. De que você não tá com vontade? De trabalhar, por exemplo. Aí você vai falar a frase, por exemplo. Ich habe keine Lust zu arbeiten. Dá uma olhadinha nessa estrutura aqui, eu vou explicar. Então, a segunda possibilidade de você usar nosso tema de hoje é quando você tem, por exemplo, o verbo haben mais um substantivo abstrato. Então, tem o verbo haben aqui. E aqui tem o substantivo abstrato, que é Lust. Então, ich habe keine Lust. Então, eu não tenho vontade de quê? Zu arbeiten. De trabalhar. De trabalhar. Tem que usar o zu aqui. Se não usar o zu, a frase fica errada. Ich habe keine Lust arbeiten. Fica estranho. Tem que usar. Beleza? Então é muito comum quando você tem o verbo haben mais um substantivo abstrato. Ravili, não é possível. Me dá um outro exemplo, então, de um substantivo abstrato e tem o haben aí na história. Vou dar outro exemplo. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Eu tenho medo. Oi, Lua, obrigado pela aula. Você poderia deixar... Vai ficar salvo assim. Assim que terminar, eu salvo aqui no Instagram. Beleza? Vamos lá. Então, ich habe Angst. Eu tenho medo. Aí você pode ter medo também e vai exigir um novo verbo. Ó. Eu tenho medo de pular de paraquedas. Eu tenho medo de te machucar. Eu tenho medo de te magoar. Eu tenho medo de sei lá, de andar de carro. Eu tenho medo de um monte de coisa que pode ser verbo. Claro que você pode falar só de eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo disso, daquilo, mas você pode ter medo de uma ação. Eu tenho medo de andar no mato. Eu tenho medo de sair no escuro. Né? Você tem medo de sair, de pular, de andar. Então, vai exigir essa estrutura. Então, ich habe Angst. Vou pegar o próximo exemplo. Eu tenho medo de te machucar. Ich habe Angst, dich zu verletzen. Eu tenho medo de te machucar. Ich habe Angst, dich zu verletzen. Tem que usar o zu aqui antes do último verbo no final, que é machucar. Se você for pensar, é como se em alemão fosse nessa ordem aqui, ó. Eu tenho medo te machucar. Tenho medo de te machucar. Beleza? Então, Andy, falando sobre medo, como se diz, estou ansioso para te ver. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich sehr auf dich. Vamos para um próximo exemplo aqui,
usando o substantivo abstrato, não tem que ser só com o verbo have, mas um substantivo abstrato não, tá? Pode ser também um outro verbo. Você fala assim, ó, era meu sonho morar no exterior. Então hoje você mora na Alemanha, hoje você mora na Áustria, na Suíça, você está morando no exterior. E aí hoje morando aqui, você realizou já esse sonho, porque você mora aqui. Aí hoje você pode falar, engraçado, né? Era meu sonho morar no exterior, e eu já acostumei e tal, e não sei o quê. Então, era meu sonho morar no exterior. Andy, não tem uma palavra um a um para ansiedade em alemão, tá? Não tem uma tradução literal assim, de uma palavra que um para um significa ansiedade em alemão. Era meu sonho, então... E, na verdade, você está pensando de forma literal nesse momento, porque não vejo a hora de te ver, quero muito te ver, estou ansioso para te ver. Você pode tranquilamente falar ich freue mich sehr auf dich. Só que se você pensar de forma literal, você vai travar e querer de qualquer maneira a palavra ansioso em alemão. E aí, nesse momento que você vai travar e você vai acabar falando alemão mais quadradão e tudo mais. Em alemão você pode dizer, é comum dizer ich freue mich auf dich. Não vejo a hora de te ver. Que tem um sentido também de tô ansioso para te ver. Você pode intensificar colocando sehr, por exemplo, né? Ich freue mich sehr auf dich. Vamos lá, ó. Es war mein Traum, im Ausland zu leben. Ou seja, era meu sonho. Era teu sonho o quê? Se pedir um novo verbo, se pedir uma nova ação, vai ter que ser nessa estrutura da aula de hoje, do zu plus infinitive. Então, era meu sonho. O sonho o quê? Morar no exterior. Era meu sonho, sei lá, ter dinheiro suficiente para viajar. Então, ter dinheiro, ter é um verbo, né? Era meu sonho ter você como namorada. Era meu sonho, não sei o que lá, não sei o que lá. Continuando, Cris, você faz aulas em grupo tipo Zoom no seu curso? Com certeza. Com certeza. Então, olha só. Es war mein Traum, im Ausland zu leben. Então, era meu sonho morar no exterior. Morar no exterior. Beleza? Vamos agora para a terceira possibilidade de uso desse tema de hoje. A terceira possibilidade é quando você usa o verbo sein ou o verbo finden mais um adjetivo. Vou te dar um exemplo. Aqui na cidade que eu moro tem um rio chamado Rhein, que é o rio Reno. E aqui na região em que eu moro, esse rio, é perigoso tomar banho nesse rio. Inclusive, quando eu fui na Suíça, eu fui em Basel, na Suíça, e é o mesmo rio que passa lá, né? Ele passa aqui, o Reno. Só que lá as pessoas conseguem tomar banho, conseguem nadar no rio. E aqui as pessoas não conseguem nadar nesse rio de verdade, porque é muito perigoso, muita gente morre nesse rio. E me deu aquela inveja, né? Eu tava em Basel, verão, céu azul e a galera nadando no rio Reno, um rio muito mais calmo. E eu fiquei encabulado com aquilo. Eu falei, caramba, o rio, inclusive assim, né? A mesma largura ali do rio e tal, que é aqui, mas a galera nadando. A água um pouco mais clara assim e tal. Mas eu percebi que a água não era tão, como é que eu vou dizer? A correnteza não era tão forte como é aqui, né? Aí eu falei, caramba, por que é isso e tal? E aí eu conversei com uma amiga minha, fui pesquisar e tal. É porque quando o rio, quando ele tá cada vez mais próximo à nascente, ele é mais de boa. E conforme o rio ele vai percorrendo mais longas distâncias, ele vai ficando mais ali, mais forte e tal. Então aqui é muito perigoso tomar banho no Rio Reno. E lá em Basel, por exemplo, é bem menos perigoso do que aqui. As pessoas tomam banho de boa e tal. Eu falei, caramba, me deu aquela inveja, assim. Se aqui fosse assim, seria massa, né? Eu moro em Düsseldorf. Mas vamos lá. Então, olha só. Em qual construção a gente está agora? A gente está na construção de verbo sein ou verbo finden mais um adjetivo. Olha só. Você pode falar, então, algo assim, ó. Es ist gefährlich. Tem o verbo sein aqui? Claro que tem. Olha o verbo sein conjugado aqui, ó. O verbo sein mais adjetivo. Qual é o adjetivo? Gefährlich. Perigoso. Então, é perigoso. É perigoso o quê? Tomar banho nesse rio. É perigoso tomar banho nesse rio. Não vai não, que o bicho vai pegar pro teu lado. Então, es ist gefährlich, in diesem Fluss zu baden.
Então, é perigoso tomar banho nesse rio. Tá vendo aqui no final o verbo baden? No final, a gente teve que colocar o zu antes aqui. Então, é perigoso tomar banho nesse rio. Sei lá, você fala uma cidade brasileira que é muito perigosa aí. Só para não falar e vocês dizerem que eu sou preconceituoso. Fala uma cidade brasileira que é muito perigosa. Aí eu boto a culpa em vocês. Eu tô com a cidade na minha cabeça aqui. Fala uma cidade no Brasil que é muito perigosa. A gente vai formar uma frase falando dessa cidade brasileira. Braga, Braga, cidade. Vou esperar mais. Já... Vou esperar mais um comentário, pelo menos. Pronto, Rio de Janeiro ganhou. Rio de Janeiro ganhou. Tem três comentários com Rio de Janeiro, o restante variou aí. Maravilha. Então, imagine só que você quer falar o seguinte: é perigoso morar no Rio de Janeiro. Então, olha só, é perigoso morar no Rio de Janeiro. Então, você está usando esse mesmo começo aqui, ó. É perigoso. Es ist gefährlich. É perigoso. O que é perigoso? Morar no Rio de Janeiro. Aí você falaria: Es ist gefährlich, in Rio zu wohnen oder zu leben. Então, es ist gefährlich, in Rio zu wohnen oder zu leben. Beleza? Então é perigoso morar no Rio. Então a gente está usando essa estrutura aqui agora, o verbo sein mais adjetivo. Você pode usar, tem várias possibilidades, vários exemplos que você pode dar. Você pode falar assim, por exemplo, é bom passear. Es ist gut, spazieren zu gehen. É bom ir passear, por exemplo. Né? Então você está usando essa estrutura também. Mas vamos dar um outro exemplo aqui. Cadê meu roteiro para não fugir dos exemplos? Seria maravilhoso te ter aqui. Então você hoje mora no exterior, sua família toda está no Brasil, sua mãe está no Brasil, seu pai está no Brasil, seus irmãos estão no Brasil, e você chega para sua mãe e fala para ela assim: mãe, seria maravilhoso te ter aqui. E aí essa construção em alemão seria assim, ó. Es wäre schön, seria lindo, seria bom, né? Seria maravilhoso, es wäre wunderbar, uma possibilidade, mas vamos deixar no schön aqui, que é uma palavra bonita. Então, es wäre schön, dich hier zu haben. Então, seria ótimo, seria lindo te ter aqui. Então, tem o verbo sein aqui. Isso aqui é a conjugação do verbo sein, com um adjetivo. Então, sein com adjetivo, a gente usa essa construção do zu plus infinitive. Percebe? Pode ser uma construção também do verbo finden. Finden mais adjetivo. Então é sein mais adjetivo ou finden mais adjetivo. Vamos lá então pegar o finden mais adjetivo. Você pode dar sua opinião usando o verbo finden. Né? Então, ich finde das nicht richtig. Eu não acho isso certo. Eu acho isso bom. Eu acho isso errado. Eu acho o filme maravilhoso. Eu não achei o filme tão longo assim e tal. Então, quando você vai expressar uma opinião, é muito comum você usar o verbo finden no sentido de achar de ter opinião, não de achar alguma coisa. Beleza? Embora possa também. Ó. Não é esse exemplo. Aqui, achei. Ich finde es schade. Aqui já a gente vai traduzir daqui a pouco. Dich nicht mehr zu sehen. Então, eu acho uma pena. Então, aqui você tem uma opinião sobre uma coisa, então eu acho uma pena. O que é que você acha uma pena? Se envolver verbo, você usa essa construção do zu plus infinitive. Então, eu acho uma pena não te ver mais. Eu acho uma pena não te ver mais. Então, imagine só que você fez uma viagem, você estava de férias, fez uma viagem de 1 semana, 2 semanas para uma praia, ali no Mediterrâneo. Então você foi para um litoral maravilhoso e tal, aí você conheceu um cara, gente boa pra caramba e tal, vocês começaram a ficar, e aí vocês viveram momentos maravilhosos ali na pousada, curtindo a praia,
curtindo um barzinho ali à beira-mar e tudo mais, e for rolando um romancezinho ali. Só que essa pessoa mora na África do Sul. E você mora aqui na Alemanha. E essa pessoa não tem possibilidade de te ver. Enfim, no nosso exemplo aqui, não há possibilidade de vocês se verem mais, a não ser por obra do acaso. E aí, no último dia de viagem, você pode chegar para essa pessoa, que inclusive é um alemão que mora lá na África do Sul, e você vai falar para ele em alemão: Ich finde es schade, dich nicht mehr zu sehen. Eu acho uma pena não te ver mais. Então aqui é sua opinião. Ich finde es schade, dich nicht mehr zu sehen. Pô, a gente pode pegar agora e mudar exemplo. Vamos falar uma coisa positiva? Ich finde es super. No lugar de schade, a gente coloca super. Ich finde es super, dich jeden Tag zu sehen. A gente já colocou uma coisa positiva. Então eu acho maravilhoso, eu acho top, eu acho massa te ver todo dia. Mas eu não seria esse exemplo, seria uma adaptação. Ich finde es super, dich jeden Tag zu sehen. Beleza? Então esse tema em alemão, ele é muito, muito importante. Aí agora você pode estar se perguntando o seguinte: Ravili, beleza. Eu já entendi então que eu uso esse tema basicamente em 3 situações. E as 3 situações são: a primeira situação, quando eu uso um verbo que pede outro verbo. Segunda situação, quando eu uso o verbo haben com substantivo abstrato ali e vai exigir uma outra ação, mas não é só o haben. E a terceira situação é quando eu uso o verbo sein ou o verbo finden mais um adjetivo. E aí vai pedir essa construção. Show de bola. Mas sabe o que eu já vi, Ravili? Eu já vi essa partícula zu dentro de um verbo. É isso que eu não entendo. Isso é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. A única coisa que você tem que saber é que em alemão existem verbos separáveis. Verbo separável significa que o comecinho do verbo, aquele comecinho do verbo você consegue separar em algumas circunstâncias. Então, por exemplo, o verbo aufmachen, que é abrir. Esse verbo aufmachen é um verbo separável. Então esse comecinho auf se separa do verbo quando você está usando ele ali numa frase e não tem um verbo auxiliar, coisa nesse sentido. E aí quando você tem um verbo separável, essa partícula zu não vai ficar antes do verbo, vai ficar logo depois do prefixo separável. Beleza, Ravili, e se o verbo for inseparável, mas tem o prefixo? Aí, como o verbo é inseparável, essa partícula zu não vai ficar depois do prefixo não, vai ficar antes do verbo mesmo. Como ele não se separa mesmo, a gente nem mexe nele. Então, beleza, vamos pegar um verbo separável aqui, que é o verbo kennenlernen. Es war schön, dich kennenzulernen. Então, essa frase aqui que você aprende, basicamente logo no começo ali, que você começa a estudar alemão, você aprende essa frase aqui, né? Foi um prazer te conhecer. Você pode, né, usar essa frase aqui, ou então, es war schön, Sie kennenzulernen. Pode usar o Sie aqui para ficar numa situação formal. Essa frase ela é básica do ponto de vista de acesso, né, de contato com a frase. Então esse contato com essa frase acontece logo no início. Significa foi um prazer te conhecer. Essa partícula zu aqui, ó, tá dentro desse tema de hoje. Por que a gente teve que colocar no meio do verbo? Porque kennen é o prefixo. Kennen é o prefixo. E zu aqui, por ser um verbo separável, o zu aqui vai entrar depois do prefixo. Beleza? Es war schön, dich kennenzulernen. Es war schön, dich kennenzulernen. Pegar um outro exemplo. Pegar um outro exemplo aqui, ó. Ich habe versucht, dich anzurufen. Então, ó, eu tentei te ligar. Pô, velho, por que você não me convidou pro rolê que você foi, que não sei o que? Eu tentei te ligar, você não atendeu? Tentei te ligar para te chamar, você não atendeu? Perdeu o rolê. Então, eu tentei te ligar. Ich habe versucht, dich anzurufen. Então, eu tentei. Tentei o quê? Te ligar. O zu aqui, ó, tá depois do prefixo. Por que tá depois do prefixo?
Porque esse verbo é separável. E aí você tem que colocar a partícula tsu depois do prefixo. Percebe? Bora para um próximo exemplo? Cadê? Um próximo exemplo. Você quer falar o seguinte. Essa aqui, inclusive, é bem interessante. A gente vai entrar num papo agora muito massa, velho. Veja bem. Sabe por que você costuma... Tem vários motivos pelo qual você costuma desistir de alguma coisa que você começou a fazer. Então você começou na empolgação total. Nosso cérebro adora novidade, então por ser uma novidade, você tá ali, né, na atividade, fazendo o negócio, tá assíduo, tá fazendo, tá acontecendo e tal. Só que aí você começa a cair de produção. Começa a fazer menos daquilo e menos. Aí numa bela quinta-feira você não faz. Como você não fez, você fala, amanhã já é sexta, segunda-feira eu volto. Então aquela eterna coisa, né? Segunda-feira é o dia de recomeçar. Primeiro, esquece isso aí. Quem realmente quer crescer e quem tem um compromisso com si mesmo ou si mesma, não tem esse papinho de é quinta-feira, segunda eu volto. Todo dia é dia. É que nem na musculação. O músculo não sabe se é sábado ou se é domingo, ele quer saber se está treinando. Com estudo é a mesma coisa. Aprender alemão não quer saber se é quinta, se é sábado não, e que você tem que descansar. Quer saber, tu está tendo contato todo dia com o idioma? Está aprendendo aquilo que você vai utilizar? Então você vai aprender, se não... Então, se você desiste muito rápido, claro que isso pode ter vários motivos, vários e vários motivos, mas um deles, pelo menos é o que acontecia muito comigo, o que acontecia muito comigo é o seguinte, é a expectativa de ter que estudar muitas horas num dia só. Isso ferra com qualquer um. E aí me ferrava na academia também, porque às vezes eu tinha que separar 2 horas para ir para academia, contando ida e volta mais a musculação. Quando eu percebia que eu não ia ter essas 2 horas, eu não ia. Um belo dia, eu vi um cara falando na internet, assim, um neurocientista falando na internet assim, cara, a pior coisa que você pode fazer para a questão do hábito, para a questão de você executar aquilo que você tem que executar na sua vida, melhorar aquilo que você está querendo melhorar, a pior coisa é você criar um mundo ideal. Quando você cria um mundo ideal, você ferra com tudo, porque no mundo ideal você fica assim, eu não tenho as 2 horas para malhar, então hoje só tenho 1 hora, 1 hora não dá tempo, dá sim. 15 minutos de ir, 15 minutos para voltar, meia hora, sobrou meia hora de bike, meia hora de esteira. Pô, meia hora de esteira é lindo, é show de bola. Mas por que você não vai? Por causa do ideal mental que você criou. Da expectativa mental de só vale se for de tal jeito. E aí você está se sabotando. Vamos trazer isso para o estudo de alemão. Cara, comece devagar. E se você acha que começar devagar é inútil, é insuficiente, você tá errado, é o oposto. É muito eficiente, é muito útil, porque o seu primeiro objetivo tem que ser pegar o hábito, pegar o gosto e fazer mesmo sem tempo. Porque qual é a principal objeção humana? A principal desculpa humana é não tenho tempo. Não tenho dinheiro também, mas uma delas é não tenho tempo. E aí toda vez que alguém chega pra mim e fala assim, ô Ravilha, porque eu não tenho tempo, o que eu mais ouço de alunos, de quem não é aluno, o que eu mais ouço é não tenho tempo. É o que eu mais ouço. E aí sabe o que eu aprendi? Como eu aprendi a rebater isso? Eu chego pra pessoa e falo assim, ó, você tem 15 minutos por dia? Velho, até hoje ninguém nunca falou assim, não tenho. Todo mundo parou assim, 15 minutos eu tenho, mas nem vale a pena, né? Vale sim. É você que não quer fazer. É você que não quer fazer. E quando a pessoa, se ela mentalmente fala assim, eu não tenho 15 minutos não, tem sim. Tem sim. Troca a atividade. Pega o 15 minutos que você fica vendo besteira na internet e troca para estudar alemão. Pega 15 minutos que você fica fazendo qualquer outra coisa e troca para estudar alemão. Você tem os 15 minutos. Ou você já tem e realmente está só vendo besteira, fazendo besteira, ou você acha que não tem, porque você está sempre fazendo alguma coisa, você troca. Pega algo que você esteja fazendo e troca para estudar alemão. E aí, na verdade, tem a ver com a frase que eu vou te falar agora em alemão. Ó. Ich schlage dir vor, klein anzufangen. Sabe o que significa essa frase aqui? Ich schlage dir vor. Eu te sugiro, klein anzufangen.
Que verbo é esse no final? É o verbo anfangen, que é o verbo começar. E aqui, klein anzufangen, é no sentido assim, começar devagar, começar pequeno. Então, eu te sugiro começar devagar, começar pequeno, começar aos poucos. Como você quiser traduzir, fica à vontade. O importante é respeitar o sentido. Então, ich schlage dir vor, klein anzufangen. Então, é a minha recomendação para você. Se você está nesse sofrimento de não estou conseguindo estudar, fico parando, volto só quando é segunda, aí estudo segunda, terça e quarta, depois paro de novo. Se está nesse eterno problema, é uma questão emocional. E tem um livro chamado assim, ó, Hábitos Atômicos. Não sei se você já leu esse livro, chamado Hábitos Atômicos. É um livro maravilhoso, sua mente explode depois desse livro. Eu vou te falar um negócio que eu aprendi com esse livro. Existem, eu ia falar Ebena, mas vou chamar isso em português de quê? Peraí. Esferas, pronto. Existem 3 esferas em relação a um objetivo que você queira concluir, ou algo que você queira realizar. 3 esferas. Vamos lá. Existe a esfera da perspectiva. Existem 3 perspectivas. A perspectiva da meta em si. Você coloca a meta e você está o tempo todo dia você acorda pensando só na meta. Muita gente coloca uma meta de fluente em alemão. Fluente em alemão, fluente em alemão. Essa é a meta da pessoa. Fluente em alemão. E todo dia ela acorda só com isso na mente. E como é uma meta muito distante, a pessoa fica nessa eterna meta distante, fica cansando, ela vê, nossa, tá longe, tá? Ela para, aí depois ela volta por alguma empolgação que rolou, aí depois ela para de novo e a meta tá lá distante. Tal, meta. Essa é uma primeira perspectiva, a da meta. Uma outra perspectiva é a perspectiva do comportamento diário. Ou seja, uma vez que você coloca a sua meta, é importante escolher também uma meta de médio prazo. Uma meta mais provável, uma meta mais rápida de alcançar. Então, uma vez que você estabeleceu a meta, você agora vai focar no seu comportamento diário. Cara, como eu estou me comportando diariamente? O que eu estou fazendo aqui a cada dia está me aproximando ou está me distanciando da minha meta? Se estiver te aproximando da sua meta, esse comportamento ele deve ser repetido diariamente. Então até agora a gente viu o quê? 2 esferas, né? 2 perspectivas. A perspectiva de focar na meta, a segunda perspectiva de focar nos comportamentos diários, só que tem uma terceira que é mais profunda. E eu gosto mais da terceira. Que é você trabalhar todo o seu aspecto emocional, suas crenças, seus pensamentos automáticos, trabalhar bastante sua mentalidade, que é uma palavra que inclusive ficou na moda, né, que é a palavra mindset, que é mentalidade, é uma palavra que ficou na moda, coach, não sei o quê, mas é maravilhoso você pensar em como é que você pensa, quais são suas crenças, que vem te acompanhando desde da sua infância ali e tudo mais, que inclusive elas são um reflexo do que você viveu na infância, né? Boa parte disso. Então você refletir, cara, por que eu vivo me arrastando? Porque eu quero muito, eu falo, eu quero isso aí. Por que eu não consigo? Provavelmente está na questão de você trabalhar todo esse aspecto emocional. E quando você trabalha o aspecto emocional, aí fica mais fácil ter o comportamento. Tendo o comportamento diário, é só uma questão de tempo para você alcançar a meta. Então percebeu que dentro das 3 perspectivas, se a gente for colocar numa ordem de importância, o que você deveria trabalhar mais é a perspectiva da mentalidade. Melhorou a mentalidade, está melhorando a mentalidade, até porque não é muito rápido de mudar. Você melhora o comportamento, fica mais fácil executar o comportamento. O comportamento está ajustado e está sendo frequente e consistente. A meta ela vai ser automática. Você nem precisa se preocupar mais com a meta, porque ela necessariamente vai chegar. Porque o seu comportamento diário está te conduzindo para essa meta final. Então eu amo isso aí, você não tem ideia do quanto isso é importante. Trabalhar no aspecto emocional, na mentalidade. E aí, claro que nesse momento você está se perguntando o seguinte: como? Falar é fácil, agora como eu vou fazer isso? Vamos lá.
Vou dar meus conselhos, tá? Eu não sou profissional de psicologia não, mas eu amo esse tipo de tema e eu também sofro bastante com questões emocionais, de ansiedade, essa coisa toda. Eu acredito que eu tenha TDAH, eu preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra ou uma psiquiatra para ver se realmente tenho esse troço, porque para mim é muito difícil me concentrar, é muito difícil, eu tenho muitas tarefas no dia e eu faço uma tarefa já pensando na outra e tudo mais. Só que eu crio várias estratégias aqui para conseguir ser um cara que executa aquilo que tem que ser executado. Não é que eu sou por natureza disciplinado, mas todo dia eu forjo ser uma pessoa disciplinada. Então eu posso te falar isso, porque é difícil pra caralho pra mim. Mas o que é que eu faço então de estratégias? Primeira estratégia, eu ouço alguém falando uma coisa que vai me ajudar, seja um psicólogo, seja algo em algum livro, seja um amigo, eu ouço aquilo de alguém e falo, cara, eu vou testar em mim para ver se vai dar esse resultado. Aí quando eu testo aquilo e dá resultado, eu começo a fazer aquilo. Só que como ninguém é perfeito, aí eu vou e paro de fazer aquilo. Aí eu paro e percebo que piorou. Eu falo, putz, ó, quando eu paro de fazer aquilo, piora mesmo, tem que voltar. Aí eu volto, aí melhora de novo. Eu falo, caramba, tá melhorando. E aí eu vou e vou, aí de novo eu paro. Eu falo, pô, por que eu parei, velho? Se esse negócio me ajuda e tal. Aí eu volto de novo. Só que eu vou ficar nesse eterno vai e vem, só que quando eu paro, a cada vez quando o tempo vai passando, eu paro um dia, no outro dia eu já percebo que eu parei e já volto. Antigamente não, eu parava um mês, parava 2 meses. Hoje em dia não, eu paro um dia e já falo, tá errado, ó. Vai te ferrar isso aí, volta, volta, volta logo. E o que é que, por exemplo, me ajuda? A praticar esporte. No meu caso é academia. Velho, você não tem ideia do quanto isso muda a minha vida. Diminui minha ansiedade. Eu durmo mais profundamente. Pelo fato de melhorar meu sono, dormir mais profundamente, eu fico mais descansado. Não fico irritado durante o dia. Minha mente funciona muito melhor. Eu tenho mais energia. A autoestima melhora porque você vai ficando com um corpo que te agrada mais. E vários processos químicos vão acontecendo dentro do corpo. Sabe quando vai passando os reels aqui pra gente ver? Eu fico vendo tanta coisa de academia que toda hora aparece um doutor, um médico falando do quão é importante praticar esporte e tudo mais, e o quanto a gente libera hormônios de prazer, de felicidade, do bem-estar, e aí evita o câncer de não sei o que lá das quantas, e não sei o que, e libera uma porrada de coisa no nosso organismo que faz a gente viver melhor, viver bem e assim por diante. Então, conselho para vocês, quer melhorar o estudo de alemão? Quer resolver assim, boa parte da vida, vai praticar esporte. Não gosta de academia, não, vai fazer yoga. Não gosta de yoga, não, vai fazer boxe. Não gosta de boxe, não, vai nadar. Vai praticar esporte, vai fazer uma coisa, porque esse é um hábito angular. É um hábito que você pratica que melhora outros hábitos. Aí você começa a se alimentar melhor, e o fato de começar a se alimentar melhor, você tem mais disposição. Tendo mais disposição, você tem mais humor. Tendo mais humor, você faz melhor, faz mais e assim por diante. Percebe? Então, em relação ao estudo de alemão, que eu falei que tem a ver com essa frase aqui, ó, é você, por exemplo, cara, começa devagar. Começa assim, o meu primeiro foco é pegar o hábito. O cérebro está o tempo todo tentando te enganar. O cérebro ele tem um piloto automático ali de economia de energia. O cérebro, segundo uma psiquiatra na internet, esqueci o nome dela agora. Bia? Não lembro agora o nome dela não, mas ela é bem famosa na internet, é uma brasileira, do Rio de Janeiro. Ela fala o seguinte, que o cérebro é um órgão que adora açúcar, adora glicose e é um bichinho preguiçoso. Se você deixar o cérebro no piloto automático, você está no sal. Que você vai comer açúcar, você vai ficar na cama, você não vai querer fazer nada, vai ficar vendo só dopamina, só prazer, 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 prazer instantâneo, instantâneo, e que te dá uma recompensa imediata, mas no longo prazo não te levou para lugar nenhum. Agora, você reduzir a recompensa imediata, fazer algo que não é tão agradável, mas que vai te dar uma recompensa futura, e você treinar seu cérebro para ter mais contato com isso, para fazer mais isso que vai mudar o jogo. Percebe? Que são as tarefas A. O que são tarefas A? Tarefas A são aquelas que você coloca na sua agenda e que a soma, quando você repete aquele comportamento no tempo, você vai para um próximo nível. Você fica uma pessoa mais valiosa, mais inteligente, seu currículo melhora, você ganha mais, você é mais feliz, mais plena. Tarefa A. O que é tarefa C, D, E, que não vai te levar para lugar nenhum?
Lava roupa. Lava roupa todo dia, que agonia. Ravina, mas tem que lavar roupa, beleza, mas coloca no momento que você está destruída de cansaço mental e bota para lavar. Porque para você botar uma roupa na máquina, você não pode pegar suas horas de ouro do dia para ficar fazendo um monte de tarefa vazia que não vai te levar para lugar nenhum. E aí o que é que o ser humano faz? Ele deixa a casa um brinco, ele faz tudo, um monte de tarefa que não vai levar para lugar nenhum. No final do dia ele pensa, olha, hoje não deu para estudar alemão não, tive um dia muito corrido. No fundo ele sabe que ele fez um monte de coisa que não vai levar para lugar nenhum, um monte de tarefa vazia, tarefa do tipo DE, que ele inclusive pode delegar muita coisa, pode adiar muita coisa, mas ele no final do dia, um lado do cérebro fala, não deu para estudar, tá vendo? O dia foi muito corrido. Aí ele dorme, só que lá no fundo ele sabe, eu tô me enganando. Eu tô me enganando, tá foda. Todo dia eu venho com esse papinho. Tô me enganando. Para de se enganar, pô. Para de se enganar. E aí, eu vivo, como eu falei pra vocês, numa eterna luta comigo mesmo. Tem o meu lado sabotador e tem o meu lado mais consciente. O lado sabotador vive querendo me ludibriar, só que eu pego o lado mais sábio, com mais informação e falo, eu quero é prova se eu não vou fazer. Quero é prova se eu não vou fazer. E eu fico desse jeito mesmo, assim. Às vezes eu falo até em voz alta dentro do quarto, eu falo assim, quero é prova se eu não vou. Principalmente quando tá chuviscando. Eu falo, cara, não vou malhar hoje não. Por que você não vai malhar? Não, tá chuviscando, tá um friozinho, já fui malhar ontem, anteontem, hoje é o dia da pausa. Não, hoje não é o dia da pausa, o dia da pausa é amanhã. Hoje você tem que ir. Não, mas tomei na maresia aqui e tal, não vai pegar mal se eu não for. Vai sim. Não, não vou hoje não, porque o tempo tá curto e tal. Vai, nem que você vai andar na esteira, você vai dormir melhor. E aí eu começo, você vai dormir melhor, você vai liberar um monte de substância assim, assim, assado. Não sei o que, embora, toma um pré-treino, que aí você não fica em casa. Eu vou, meto pré-treino, que eu não vou gastar o pré-treino dentro de casa, né? Que trava-língua, né? Pré-treino. Aí eu vou, tomo o negócio, a energia começa a bater, vou. Pra trabalhar, pra estudar, pra fazer live pra vocês, eu vou criar um roteirozinho aqui da live. É meu trabalho, eu encaro, isso aqui é meu trabalho. Então eu vou, sento pra fazer o roteiro. É toda vez que eu tenho vontade de fazer roteiro? Não, não é toda vez. Tem dia que eu tomo murucochô. Aí eu vou, sento, pô, tomei murucochô, o que é que eu faço? Não, relaxa, 10 minutos, 15 minutos, sem olhar a tela, senta, fecha os olhos, descansa um pouquinho, então, isso aqui. Aí eu vou, sento, começo a fazer, então eu boto uma música pra se concentrar de fundo, não sei o que e tal. É criar estratégia, entendeu? É você incansavelmente forjar uma nova pessoa. Então, acordou. Quando você acorda, as cortinas se abrem. Então, o teatro começou, da vida começou. Vai pra cima. Todos os dias você consegue escolher ser uma pessoa diferente. Eu sei que é difícil por causa da nossa personalidade, do condicionamento. A gente se condicionou a agir de tal forma, de uma forma A, B ou C. Só que você tem a oportunidade, quando você acorda, de naquele dia, enquanto você estiver acordada ou acordado, você decidir ser uma pessoa que vai comer melhor, vai estudar melhor, vai trabalhar melhor e vai fazer melhores escolhas naquele dia. E se você tá, por exemplo, e eu sei que é difícil você num dia só pensar para fazer todas as melhores escolhas na alimentação, no esporte, no estudo, no trabalho, no cuidado com o filho e ali no relacionamento com a esposa, com o marido, com a esposa. Eu sei que é difícil, mas aí você pega então pelo menos uma coisa. Fala, porra, de todas essas tô com a palavra alemã na cabeça, Ebene, em relação a esferas, enfim, essas áreas. Tenho várias áreas aqui que eu preciso melhorar. Pega uma delas e melhora 1% hoje. Uma delas, cara, eu tô muito ruim pra dormir. Tô dormindo muito tarde. Melhora ela 1% hoje. Dorme meia hora mais cedo. E no outro dia melhora uma outra coisinha. E vai. E sempre atento e atenta em relação aos seus pensamentos automáticos que querem ficar te jogando pra preguiça, pra recompensa imediata. O fim da picada, o que realmente te impede de evoluir é a tal da recompensa imediata. A gente adora recompensa imediata, velho. Eu quero meu prazer, eu quero meu prazer. O ser humano ele é viciado em entretenimento, em prazer. Eu quero recompensa, eu quero agora o prazer, a recompensa. Velho, no dia que você parar de viciar em recompensa imediata e entender o que eu tô fazendo agora não é recompensa imediata. Isso aqui
é algo que tá sendo chatinho pra mim, mas isso aqui vai fazer eu evoluir, velho. Imagine eu 6 meses agindo nessa pegada aqui. Já era, você voa. E eu sou muito a favor disso, velho. Você pegar 6 meses da sua vida e ir pra cima, com força. 6 meses, ir pra cima. Não quero saber, não. Por que que eu falo de 6 meses? Porque um ano é longo. Um ano você pensa, um ano? Pô, um ano é muito. Mas pega 6 meses da sua vida e fala assim, velho, 6 meses da minha vida eu vou ser egoísta. Só que é egoísmo positivo. Eu vou pensar em mim, pensar nas minhas escolhas, no meu crescimento, melhorar as minhas habilidades, porque eu sou capaz, eu posso. Não posso ficar, tô com vergonha, vão pensar que não sei o que lá, e lá, lá. Eu tinha isso. Antes de entrar nas redes sociais, vai fazer rede social, começar a dar aula de alemão nas redes sociais e tal. Quando você vai para a rede social, quando você começa, você fica com medo de crítica. O ser humano não gosta de crítica. Principalmente quando é aquela crítica pública, em que milhares de pessoas podem ver aquilo. O ser humano não gosta. Só que quando você vai trabalhando nisso, chega um momento que você tem que falar assim, velho, desculpa o palavrão, mas foda-se. Tô nem aí. Você entrega o melhor que você pode, você entrega aquilo porque você acredita naquilo, porque é o correto, porque você pesquisou, porque você sabe, você entrega. O que vem de lá, se for elogio, beleza, eu fico feliz. Mas eu não posso depender de elogio nem de crítica. Se eu depender de elogio, eu fico escravo do elogio. Escravo. Se não tem elogio, eu fico triste. Se tem a crítica, eu fico triste. Velho, você não pode se importar mais. Claro, é bom que tenha elogio, é bom. Se tiver uma crítica construtiva, também é positivo. Se tiver alguém xingando, é negativo. A pessoa às vezes está com inveja, não gosta de você, etc. Mas fazer o quê? E aí você tem que seguir adiante, independentemente de crítica ou de elogio. Senão você vira escravo dos outros. Então, você tem sua vida, você tem os seus sonhos e taca o foda-se. É claro, não tô falando no aspecto negativo não, tá? De xingar alguém, não é isso. Mas no sentido assim, você tem um objetivo na vida, esqueça a opinião dos outros. Esqueça conselho de outra pessoa que não está onde você quer está buscando. Porque vem um monte de gente querer dar conselho. Quando você olha os resultados da pessoa, a pessoa não teve o resultado que está buscando. O que vem de gente no meu direct, no meu WhatsApp, me dar conselho, eu dou um joinha, falo, obrigado, acabou. Não vou seguir a pessoa não sabe nem o que é que tá falando. Eu leio e falo, meu Deus, não sabe nem o que é que tá falando. Eu falo, pô, obrigado. Sou educado, dou um joinha ali, tá resolvido. Não vou. E aí o que é que eu percebo naquela pessoa? Ela tá querendo exercer alguma influência no meu trabalho, na minha mente. Não vai, já tô vacinado já. Entende? A mesma coisa com você. Sangue no olho, vai pra cima, confia em você, faz por você e pronto. Porque os resultados, você que vai colher os resultados. E outra, conhecimento, habilidade que você adquire, que você desenvolve, não tem dinheiro que compra e não tem ninguém que tira. Ravile, dinheiro compra sim. Não compra, não compra. Eu já tive uma aluna milionária brasileira, milionária. Ela falou assim, Ravile, eu te pago o que for, mas eu preciso aprender alemão em 2 meses. Eu falei, não tem dinheiro que vai comprar isso. Não tem como você pagar e o conhecimento de alemão ser instalado no teu cérebro a partir de um pendrive. Ou de inteligência artificial que vai meter um negócio no teu cérebro. O dinheiro não vai comprar. E essa é a coisa boa. Eu acho isso muito maravilhoso em musculação, em ter um corpo bonito, musculação. Na questão de uma habilidade, tocar violão, tocar piano, aprender alemão, aprender outro idioma, eu acho muito massa porque é algo democrático. Qualquer um pode. Basta correr atrás, fazer acontecer e tudo mais. Então, é algo que depende de você. O dinheiro, claro que é um facilitador, né? Óbvio. Você consegue comprar um treinamento que vai te ajudar, etc. Óbvio que é um facilitador, mas não determina. O que determina é o seu foco, o seu empenho, a sua dedicação e o fato de você, quando você acorda, você tenta ser uma pessoa melhor e você trabalha aquilo que eu falei. Lembra das 3 esferas? A esfera mental, emocional, a esfera do comportamento diário e a esfera da meta. Trabalha a mente. Claro, tem um comportamento diário também que você vai ajustando, mas foca bastante em trabalhar sua mentalidade, crença pessoal e tudo mais, enquanto você vai ajustando o comportamento diário que automaticamente vai te conduzir para seu objetivo final, beleza? Mas enfim, se eu continuar falando, eu falo mais 3 horas aqui, porque eu adoro esse tipo de tema, mas eu vou finalizar. Alguém perguntou se eu sou carioca. Não, não sou carioca, eu sou baiano, mas morei em Belo Horizonte também vários anos. Fala, Leozito!
Deixa eu ver aqui. Perfeito, um bom. Um bom foda é libertador. Cara, você é o cara. Valeu, Lacerda, tamo junto. Gente, beijão pra vocês. Até amanhã às 20 horas na nossa próxima live. Vou escolher um tema legal pra vocês. Vocês podem me sugerir o tema também nos stories, no direct, beleza? Beijão e até amanhã às 20 horas.